Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e irmãs. Como vocês estão? Espero que bem. Em Lucas capítulo 12, versículo 1 em diante, está escrito: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente dos ferimentos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja descoberto, nem oculto que não haja sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 hastes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Até aqui. Após o Senhor Jesus ter tido uma discussão com os religiosos da época e os mestres na lei, milhares de pessoas se ajuntaram a ele. Elas vieram até Jesus de tal maneira que umas estavam caindo no chão e estavam sendo pisoteadas, porque as pessoas estavam com pressa para ir até Jesus e ouvir as suas palavras. E provavelmente também para receber milagres, curas, bênçãos. Quando aquelas pessoas vieram, o Senhor ele começou a falar com elas. Ele ensinou para se acautelarem do fermento dos fariseus. Ele estava querendo dizer para as pessoas ficarem vigilantes, para elas não receberem os ensinamentos dados pelos fariseus. Os fariseus eles eram pessoas hipócritas. Perdão, aqui falei algo fora do contexto. O Senhor manda os discípulos se acautelarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é a falsidade. Os fariseus, eles eram homens que eles conheciam a palavra de Deus. Eles a pregavam, mas e também ensinavam, mas eles não praticavam ela. E também, enquanto eles se dedicavam muito a serem homens que parecessem ser santos. Eles pareciam ser justos. Eles pareciam ser homens de Deus. Contudo, eles não eram nada disso. Eles eram simplesmente religiosos hipócritas, que não viviam aquilo que eles falavam. E eles viviam apenas de aparência, mas eles não tinham base. Mas eles não eram santos. Eles não tinham base. Eles não tinham coerência com suas palavras. Mas no versículo 2 ao 3, esse aqui, o Senhor declara que não há nada encoberto, que não haja descoberto, nem oculto, que não haja ser conhecido. Ele está querendo dizer que todas as coisas serão manifestas, serão descobertas, serão conhecidas. Isso quer dizer então que a falsidade dos fariseus ela seria conhecida. Né? Isso aqui não tem apenas sentido. Eu entendo que também nesse. Se o que uma pessoa ela fizer em oculto, em alguma hora, as pessoas saberão. Ou nesta vida, tá? Ou então no juízo. O Senhor declara que tudo que nós dissermos em trevas, a luz será ouvido. E o que nós falarmos em secreto, sussurrando, ele vai ser apregoado. Isso está querendo dizer que o que nós fizermos escondido, em segredo, em algum momento vai ser conhecido. E, portanto,
Nós temos que fazer o que é certo em todo o tempo, com as pessoas nos vendo ou não. Não. Porque se nós pecarmos em oculto e queremos esconder nosso pecado, em algum momento ele vai ser descoberto por alguém. Hein? No versículo 4, o Senhor ele diz para os seus discípulos a não temerem homens nem animais. Por quê? O que eles podem fazer no máximo é matar o corpo. Mas não pode fazer mais nada do que isso. Mas o Senhor Jesus ele nos ensina que nós devemos temer a Deus e a Ele. Porque Deus e o seu Filho, eles têm poder para matar o corpo. Mas também eles têm poder para lançar o corpo e a alma do homem no inferno. E o sofrimento no inferno é muito mais, pode dizer, mais terrível, viu, do que o sofrimento de ser assassinado ou então devorado por um animal. Provavelmente foram esses ensinamentos que o Senhor Jesus deu que fortaleceram os cristãos dos tempos antigos, os que foram mártires, que morreram, uns executados e outros devorados por leões num Coliseu. O Senhor ele declara no versículo 6, 7 que Deus ele se lembra de tudo. No versículo 7 também ele mostra que o Senhor ele sabe de tudo. Nos tempos de Jesus, os 5 passarinhos eles eram comprados por 2 moedas de um certo valor. Uma moeda servia para comprar 2 passarinhos. O quinto passarinho, nesse contexto, é como que que não tem valor. É dado gratuitamente. Porque ele não era tão importante. Mas o Senhor Jesus está querendo dizer aqui é que até mesmo os esquecidos e os desprezados são lembrados por Deus. Se porventura você é desvalorizado pela sua família, pelos seus amigos, pessoas ao seu redor, se você é esquecido pelos outros, até pelas pessoas próximas a você, saiba, Deus ele nunca se esqueceu de você. E algo mais que o Senhor diz no versículo 7 é que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. O Senhor ele sabe o número exato de fios. Ele sabe quantos milhões existem. Ou até... Bom, eu não sei se há bilhões, mas ele sabe quantos há. Isso mostra que Deus ele sabe o número exato de quantas pessoas há no mundo. E para ele, cada uma delas é especial. Independente se ela é grande ou se ela é pequena, se ela é alguém ou ninguém aos olhos do mundo. Aos olhos do Senhor, você que está me assistindo, você não é apenas mais um entre outros. Aos olhos do Senhor, você é uma pessoa única, uma pessoa especial para Ele. O Senhor Jesus declara no versículo 8 ao 9 que aquele que o confessar diante dos homens, o Senhor Jesus o confessará, mas aquele que o negar, ele o negará. O Senhor Jesus está nos ensinando a nós sermos fiéis a Ele e também a vencermos as provações. Se alguém nos perguntar, você é crente? Você é cristão? Não. Nós devemos confessar e não mentir dizendo o contrário. Sou crente, sou cristão, então sim. Nós temos que confessar que somos servos de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Se nós fizermos isso, o Filho de Deus ele confessará o nosso nome diante do Pai e de seus anjos.
por exemplo, o fulano, o cicrano e beltrano, não, eles são meus, eles creram em mim e me receberam. Não. Mas se alguém negar ao Senhor Jesus, o Senhor, ele negará essa pessoa diante de Deus e seus anjos. Por exemplo, eu ia dizer assim, eu não conheço esses homens, eles não têm parte comigo. O- o- Isso é algo assustador, pois no céu entrarão homens e mulheres que têm parte com o Senhor Jesus, pessoas que têm uma aliança com ele, e que são fiéis ao Senhor. Portanto, meus irmãos, tenha temor de pecar contra Cristo, mas não um temor paralisante, mas sim, pense-se, é justo que você seja fiel ao seu Salvador. É justo que você confesse a Ele. Ele, ele deu a sua vida por você. É justo que seja disposto a fazer o mesmo por Ele. Confesse o nome dele por amor, e não o negue por temor. No versículo 10, o Senhor ele diz que todo aquele que disser uma palavra contra ele será perdoado isto. O Senhor ele perdoa qualquer pessoa que falar contra ele, que ofendê-lo, falar mal dele. Portanto, se porventura você que está me assistindo foi uma pessoa que no passado pecou contra Cristo com suas palavras, arrependa-se enquanto você tem tempo e peça o perdão do Senhor e Ele perdoará você e te receberá. Tá? E não, não fale mais mal do Senhor Jesus. Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo. E lembre-se também, Ele é o único que pode salvar a alma dos homens. Nenhum outro homem pode fazer isto. O Senhor também declara que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Por quê? O Senhor ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. O que o mandamento de Deus diz? O maior de todos os mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aquele que blasfema contra o Espírito de Deus demonstra odiar ao Senhor, ou então não ter nenhum amor por Ele. Um outro motivo, segundo o que eu ouvi do pastor Antônio Júnior, é porque o Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos leva para Cristo. Se uma pessoa blasfema contra o Espírito, ela está rejeitando o único que pode a convencer, o único que está rejeitando a porta de salvação. O que é blasfemar? A blasfêmia significa falar ofensa, ofender com palavras. E o que é uma ofensa? Ofensa é atacar contra. Quando nós falarmos sobre o Espírito Santo, nós temos que falar com temor, respeito e amor. Temos que recear a dizer xingamentos contra ele, recear falar contra ele, recear falar mal. E nós temos também falar com respeito, chamá-lo Senhor, também demonstrar humildade com nossas palavras, demonstrar que nós estamos submissos a Ele, porque Ele é uma autoridade superior a nós. Também temos que demonstrar amor, porque Ele também é Deus. É justo nós amarmos ao Senhor Deus. No versículo 11, o Senhor nos ensina que aos seus discípulos que uns serão levados às autoridades superiores e eles vão ter que falar sobre o Senhor Jesus. Quando os discípulos que tiverem que se apresentar aos líderes e às autoridades, eles tiverem que falar a respeito de Cristo, eles não devem ficar ansiosos, ficar planejando as suas respostas, planejando as suas palavras.
Eles devem se manter calmos e ir até lá. E quando chegar a hora deles falarem, naquele mesmo instante, o Espírito Santo lhes dará as palavras que lhes convém dizer. É, as palavras que eles devem falar a respeito do Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho. E quando ele der essas palavras, as pessoas devem falar aquilo que ele lhes disser. E não falar algo a mais, nem algo a menos. Meus irmãos, é até aqui que é a primeira parte do estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Se você gostou todo desse vídeo, se ele edificou você, aperte o botão de gostei e deixe seu comentário. E bem peço a vocês, meus irmãos, que se inscrevam no meu canal se vocês ainda não são meus inscritos. E compartilhe esse vídeo para seus amigos, seus familiares. E também assistam meus outros vídeos no YouTube para que sejam edificados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.